Preste atenção aí no que eu vou mostrar para vocês esses CDs. De mostro para vocês fazer o pedido deles. Faz o pedido deles que eu mando eles de presente para vocês. Gratuitamente eu mandarei para vocês. Jesus diz que de graça a gente ganhou, de graça a gente tem que dar. Entendeu? De graça a gente ganhou, de graça a gente tem que doar. A obra de Deus não é vendida. A única coisas que a gente participa aqui neste mundo sem pagar é a palavra de Deus e a obra de Deus, a salvação, o dom do Espírito Santo, a sabedoria. Este é gratuitamente que Jesus doa para nós. O reino de Deus, ele não é vendido. Ele é comprado através da bondade, da misericórdia, da humildade, da simplicidade, da justiça, da paz, da alegria. Tudo que vem dessas obras são obras de Deus. Esse é que Jesus cobra do homem e da mulher. Não ser perfídio para os irmãos, nem para as irmãs, tratar uns aos outros sem fazer distinção de pessoas, nem de feio, nem de bonito, nem de rico, nem de pobre, nem por palavras bonitas, nem por palavras feias. Que cada um nasceu com um dom. Deus diz que cada pessoa que veio aqui na terra, ele tem um dom espiritual e carnal, tem um modo de agir. Nós não possamos ter escândalo contra nossos irmãos, pelo costume dos nossos irmãos, que muitas vezes, cada um tem um costume. Só porque nós precisamos de virar esse costume para costume de obras boas, de misericórdia, e não fazer distinção de ninguém aqui na terra, que Deus não fez. Jesus não fez distinção de pessoas, nem de rico, nem de pobre, nem de preto, nem de branco, nem de pecadores, e nem de gente que estava com o nome de justo e santo. Jesus tratou todos iguais. Amém? Do tipo que Jesus tratava os apóstolos, ele tratava também um pecador que chegasse perto dele. Podia ser uma pessoa que era escusado pelos os anciões da igreja, e por Jesus ele não era. Amém? Como ali na igreja dos anciões, que era a igreja que Salomão tinha construído aquela igreja em nome de Deus, entendeu? Mas só porque eles violaram o patente da santidade de Deus. Eles demonstravam por fora, em pele de ovelha, ofereciam sacrifício a Deus 3 vezes ao dia. Então o pessoal tinha eles em conta de umas pessoas santíssimas, que Deus amava, mas Deus não recebia o sacrifício deles, porque eles tinham espírito de grandioria. Inclusive tinha um moço na porta formosa da igreja, que ela era toda engastada de perolha, até as portas que Salomão engastou. Tinha um homem aleijado que ele mendigava 40 e tantos anos na porta daquela igreja, eles não deixavam ele entrar dentro da igreja, nem para pregar, nem para ouvir louvor, nem para louvar. Ele não tinha o direito, porque ele era aleijado. Para ele não valia nada. E enquanto que eles não pensavam que Deus amava aquele aleijado mais do que eles. Foi por isso que Deus mandou Jesus no meio dos pecadores, comendo e bebendo com pessoas de má vida. Porque a vontade de Deus de salvar é o simples. É a pessoa que é humilhado, esse é que Deus tem vontade de salvar. Porque o que está exaltado, Deus já é elogiado pelos homens. Compreendeu? Se ele não ganhar a salvação de Deus, mas ele ganhou aqui na terra. E os coitadinhos são desprezados. Por isso que Deus mandou Jesus ali, fazendo grandes milagres, mas entre os pobres, entre os pecadores, entre as pessoas de má vida. Amém? Agora, vamos fazer como Jesus fez, porque se nós não formos imitadores de Jesus, jamais nós vamos entrar no reino de Deus. Amém? Que a salvação está nas mãos de Jesus, que Deus entregou. Amém? Agora, receba essa palavra aí.